Bom, estou trazendo aqui para vocês uma visão um pouquinho mais técnica de três empresas aqui do setor de energia elétrica, tá? Vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre a Taesa, que acabou de anunciar aqui os dividendos delas, tá? Então, aqui a gente tem um dividendo que vai ser pago nas ações da Taesa. Vou mostrar aqui para vocês a Taesa 11, tá? Que vai ter um valor pago aqui por ação de R$ 1,33. A Datacom foi dia 10, hoje. Data limite foi hoje e o pagamento será aqui no dia 23, tá? Bom, essa é uma empresa que já tem pago durante bastante tempo grandes dividendos, tá? Então aqui a gente tem um crescimento de dividendo bem alto. É, e a gente pode ver que cada ano a gente tem uma, uma curva boa de crescimento de dividendo, que é uma boa estratégia se a gente quiser focar no longo prazo, né? Então, buscar para uma empresa que tem crescimento de dividendo é algo extremamente importante quando a gente busca acumular cada vez mais cotas de uma empresa e acumular cada vez mais dividendos para que a gente possa acumular cada vez mais cotas e fazer aquele efeito bola de neve, tá? Bom, aqui eu tô mostrando aqui para vocês um gráfico um pouquinho mais técnico em relação à Taesa 11, tá? A Taesa 11. A gente consegue ver que essa ação ela teve o, o seu melhor momento, por assim dizer, de compra ali por volta de dezembro, tá? Dezembro a gente teve uma queda bem legal ali na bolsa, então foi um momento bem interessante ali de compra da ação, tá? Inclusive, eu comprei um pouco dessas ações aqui da Taesa lá em dezembro, principalmente aguardando os dividendos da empresa, tá? Mas a gente pode ver que chegou bem perto do suporte, tá? Acredito que a gente não verá se a empresa chegando é, perto, próximo pelo menos do seu último suporte tão cedo. É, a gente consegue ver aqui pelo gráfico, principalmente se a gente pegar o gráfico mensal, que ela tem tido desde 2018 um crescimento exponencial bem grande, tá? Desde 2018 a empresa ela está nesse canal de crescimento. Ela tentou romper ali esse canal, tentou romper o seu suporte, né, em novembro e depois novamente ali em dezembro, mês passado, né? Mas com os anúncios de dividendo, eu acredito que essa empresa, que a Taesa, ela muito provavelmente vai tentar voltar no seu topo, tá? No topo do canal. Então, provavelmente aqui a gente pode estimar um ganho, né? Um ganho possível, né? Assim, nunca é algo certo, né? Mas a gente pode estimar aqui um ganho bem interessante aqui para a empresa. Se ela continuar chegando no seu crescimento dentro desse canal aqui desde 2018, a gente provavelmente vai ter um lucro, um potencial lucro aí de 30% na média, né, do valor dessa empresa. Então, assim, acredito que essa ação ela esteja, principalmente pelo gráfico, né, pela análise técnica, ela tá bem interessante, tá? Ela chegou aqui no seu último EMA, chegou bem próximo desse seu último EMA, mas, enfim, não acredito que a empresa vai chegar tão cedo, tá? É, enfim, caso a gente tenha mais alguma queda, acredito que a gente possa revisitar aqui esse último suporte aqui da empresa. A ação pode ficar aqui durante um tempo, principalmente com novidades que a gente possa ter do novo governo, né? Mas acredito que a ação ela tende a se a voltar no seu crescimento aqui cada vez mais, né? Principalmente pela análise técnica aqui que a gente consegue analisar. É, Bom, eu tenho duas outras empresas aqui que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, que tá no meu radar, acredito que elas vão anunciar. A Engie já anunciou, né, JCP, mas acredito que a ESB vai anunciar alguns dividendos aí interessantes. A Engie ela é uma empresa que ela paga dividendo, tá? Ela tem
como a Taesa, um crescimento de dividendo bem interessante, tá? A gente pode ver que desde 2008 a gente teve um crescimento bem interessante. Com a pandemia de 2019, 2020, 2021, a gente teve um decréscimo desse crescimento de dividendo, mas na média histórica ela é uma empresa que paga bons dividendos e tem um crescimento bem bacana. Aqui a gente pode ver também que desde 2018, 2017, 2018, ali junto com a Taesa, é uma empresa que tem crescido através de um canal bem delimitado, tá? Ela está bem perto da parte de baixo do seu canal. Então aqui acredito que já poderia fazer parte de uma carteira de investimentos, tá? O aporte nessa empresa. E caso a gente tenha um crescimento aí da bolsa, um crescimento aí da própria ação da Engie, a gente poderia ver aqui por esse canal tá um crescimento de 50%. Lembrando, isso é uma previsão, tá? Então isso daqui poderia ou não acontecer, mas de acordo aqui com o gráfico, com a análise técnica, a gente pode ver que é uma empresa que ela tem seguido durante muitos anos, né? Bota aí 6 anos, 5, 6 anos, esse canal aqui de crescimento, tá? Bom, outra empresa, uma empresa um pouquinho mais recente aí, né? Comparada à Engie, a gente tem a ESB, tá? A ESB é uma empresa que começou a pagar dividendo ali em 2021. É uma empresa que ainda tá crescendo no país, tá? Ela um, não é tão antiga assim quanto a Engie, tá? Mas é uma empresa bem interessante, principalmente quando a gente vê a análise técnica dela, tá? Ela tem um suporte bem definido, tá, pessoal? Ela rompeu outros suportes. Então aqui a gente pode ver que o primeiro suporte dela, por assim dizer, ela rompeu ali em 2017. Em 2018 a gente viu que ela chegou na sua mínima histórica e agora, justamente em 2022, ela tem ela já chegou, né, no seu suporte principal. Bom, acredito que a compra dessa empresa aqui é algo que faz muito sentido, tá? Principalmente quando a gente vê esse gráfico da empresa. Ela tem o que a gente chama aqui de um shape de W, tá? Que é um shape Head and Shoulders, no qual a gente tem principalmente o primeiro ombro, a cabeça e o segundo ombro, tá? Geralmente esse formato, essa forma geométrica aqui, por assim dizer, ela tende a formar um W. Então, assim, isso daqui é uma análise técnica, tá, gente? Mas vendo essa análise dessa empresa, eu diria que ela tem um potencial de crescimento muito legal, muito grande. E a hora de comprar essa empresa poderia ser agora, né? Então, ela é uma empresa muito interessante, tá? Uma empresa em crescimento. E pela análise técnica, ela tá muito bacana também, muito bacana. Então, a gente pode ver que se a gente se limitar aqui, né, ao seu suporte, e se a empresa, obviamente, crescesse ao longo do decorrer do ano de 2020, 2023, 2024, a gente teria um potencial de crescimento aqui de cerca de 80% se ela chegasse novamente ao seu topo histórico, tá? Ou próximo do seu topo histórico. Então, assim, são três empresas bem bacanas, tá? Mas a que poderia gerar o maior potencial de lucro aqui seria a ESB, tá? A ES Brasil. E com, na minha parte, na minha opinião, seria uma empresa muito interessante para comprar juntamente com a Taesa e a Engie, tá? Bom, pessoal, essa é uma sequência de vídeos que eu farei aí para vocês, uma análise técnica. Não gosto muito de mostrar uma análise mais a fundo da empresa. Eu prefiro ver a parte técnica, eu prefiro ver gráficos. Então, eu vou mostrar aí para vocês algumas empresas. Todas as empresas que eu pretendo comentar com vocês são empresas que eu tenho aqui no meu portfólio.
E bom, é isso. Obrigado. Até mais, pessoal.